Now, the safety assessment, I think, is A avaliação de segurança acho que é uma das grandes revoluções da nova diretiva. Exige que o fabricante faça uma avaliação da segurança do seu produto antes de entrar no mercado. Podemos novamente comparar com outros sectores. Se compararmos com outros setores da indústria, é uma coisa muito singular, muito original e específica do nosso sector, porque nós defrontamos substâncias proibidas e se vamos mais além podemos levar à falência uma grande companhia. No caso dos brinquedos, temos um requisito que faz uma avaliação dos riscos, sobretudo dos riscos químicos, e vai mais além das normativas. Mas também a inflamabilidade ou a eletricidade. Nós vamos mais além dos requisitos legais que já existem para outros sectores. Por isso, este aspecto é único na nossa indústria. Portanto, considero que que precisamos ter mais tempo para tornar estes requisitos ainda mais estritos, mas é preciso pensar mais além. Portanto, acho que poderíamos concluir no fim da nossa conversa de hoje que é um processo que é preciso aprender. Não é uma coisa que seja automática ou que podemos fazer implantar com um clique ou mudando um chip. Não, é um processo. E vamos ver alguns pontos. O requisito é uma frase do artigo 8. No artigo 18 fala-se da exposição e fala-se dos fabricantes. Portanto, para criar um risco, temos um perigo e uma exposição a este perigo. Este é o certificado do risco. Se tivermos um perigo, mas não houver exposição a esse perigo, imaginem, é um brinquedo pequeno, e dentro temos lá uma peça muito pequenina que é inacessível para a criança. É perigoso, mas não tem acesso, não tem exposição. Pode-se aplicar a mesma coisa para a área química. Há substâncias que podem ser perigosas, mas se o usuário não está exposto, não representa um risco. Portanto, essencialmente, podemos dizer que isso é uma avaliação do risco. Por um lado, temos um perigo, e por outro, uma exposição. Portanto, é preciso identificar e minimizar qual é o tipo de risco. Isto deve ser feito antes do lançamento do produto. E para o fabricante, pois deve fazer isto o antes possível, porque vai ser muito mais barato mudar as coisas antes do que depois do processo. Se for realizado de uma forma precoce, em vez de o fazer depois, quando já estiver à venda. Este requisito já está em vigor e pode ser aplicado também às substâncias químicas. Eu dividiria esta avaliação de segurança em três partes: mecânico, físico e inflamabilidade. E mecânico-físico, porquê? Porque temos para os perigos umas normativas muito pormenorizadas. Temos perigos de higiene e radioatividade. Não temos uma normativa harmonizada. Portanto, a avaliação de segurança utiliza. E depois teremos os perigos químicos. Temos uma série de subnormativas para a migração, para as misturas químicas, mas para os brinquedos com jogos de químicos, geralmente aceita-se que a avaliação de segurança possa ser utilizada como uma alternativa. Para que seja simples, fácil, novamente temos um guia que nos pode ajudar, mas os requisitos na diretiva, simplesmente uma frase, e depois temos 14 ou 15 páginas sobre o que é que significa este conceito de avaliação de segurança. Acabo de desenvolver esta normativa. É preciso conhecer o nosso produto. O que é o nosso produto? Quer dizer, é preciso especificar o que é o nosso produto na documentação técnica, certas características deste brinquedo, quem é que vai utilizar, a distribuição por idades
E também deveríamos incluir qual é o tipo de substâncias que constituem este brinquedo. Conhecer as normativas de aplicação, porque se conhecemos qual é o estándar ou a normativa de aplicação do seu conteúdo de base, vai ser muito mais fácil para o fabricante poder realizar com sucesso esta avaliação de segurança. Também é preciso conhecer as restrições que não estão na diretiva, mas que estão incluídas noutras normativas, noutros sistemas de regulamentação, como, por exemplo, a normativa ROSE ou a regulamentação REACH. Também é preciso prestar atenção para outro tipo de questões, como os imãs. Há 10 anos ninguém pensava que os imãs eram um problema para os brinquedos, mas imaginem um imã muito pequeno, que agora é muito caro e nos permite criar brinquedos muito mais formidáveis e comandáveis, que podem colar no frigorífico e ficam aderidos a uma superfície metálica, magnética. O imã faz parte dos brinquedos no mercado atual. E as crianças vão procurar esse pequeno imã, vão meter na boca e acidentalmente podem engolir. Se 2 ou mais imãs são engolidos, podem colar um com o outro, ficar colados no estômago e gerar uma imantação, uma necrose e gerar também uma ruptura de alguns dos órgãos. Isso, imaginem, podem gerar circunstâncias fatais. Temos, portanto, que prestar atenção para os perigos, e quando introduzimos um novo ator no mercado, é preciso ser muito observadores. Estou a introduzir no mercado uma coisa perigosa e que não está abrangida por as normativas. Insisto, as normativas foram redigidas por muitas pessoas que se reuniram à volta de uma visão durante muitos anos, e as normativas estão muito atualizadas. Como é que um fabricante pode, de repente, ter novas ideias sobre um novo produto? Não é uma coisa factível, mas é preciso pensar assim. Quando surge alguma coisa, quando inovamos, quando é preciso pensar mais além, ir mais além e pensar nos perigos potenciais, eventuais, identificá-los e aumentar o nível de segurança. Tudo isto são aspectos bons, quer dizer, tudo isto é um aspecto fácil, não é um requisito que sejam preciso conhecer, podemos contar com a ajuda de um terceiro, mas quanto maior conhecimento tenhamos, mais fácil será. Evidentemente, podem contar com a ajuda de uma autoridade autorizada de um terceiro. Portanto, vamos prestar atenção aos perigos mecânicos e físicos. Chegamos à conclusão que todas as normativas estão atualizadas, portanto, é necessário identificar o usuário, o utilizador final, e ver se podemos imaginar uma coisa que uma criança pode fazer que realmente vai mudar a segurança do produto. Um uso inimaginável, e depois é preciso identificar quais são as normativas de aplicação. Neste caso é muito fácil, porque existem 4 normativas que são de aplicação, abrangem este tipo de perigos, e depois é preciso tomar uma decisão. Este produto está bem, preciso redesenhar-lo ou preciso submetê-lo a mais alguma prova. São 3, essencialmente. E os requisitos específicos para os perigos eletrónicos e físicos podem ser lidos na diretiva, no anexo 1, parte 1 e 2 e 4. Isto é um processo no qual identificamos um brinquedo, descrevemos o seu uso previsto, identificamos os perigos e os riscos e depois identificamos a normativa de aplicação. Depois começamos a comparar. Há perigos que não foram cobertos, abrangidos. Se a resposta for não, todos os perigos estão cobertos, são de aplicação com estas normativas. Portanto, temos a opção
de mudar o produto, porque continuamos a tê-la, evidentemente, ou não? Mas antes de cobrir todos os perigos, é preciso verificar, como já vimos hoje de manhã numa apresentação anterior, é preciso verificar se existe alguma coisa, alguma normativa específica, como, por exemplo, na tampa das esferográficas, porque pode ter sido publicada uma normativa concreta. Porque podem existir episódios inusuais que poderiam passar a fazer parte do processo. Se foi publicada alguma nota relativamente a este produto, é preciso fazer uma consulta, verificar se é preciso fazer uma revisão do produto, mas se não for necessário, podemos lançar imediatamente o produto no mercado. O processo parece difícil, mas neste caso, quando temos as normativas muito atualizadas o processo é muito simples, bastante simples. Precisamos pensar no modo como vamos introduzir um produto e se esse produto está abrangido ou assegurado por todas as normativas. No website da Comissão temos um protocolo do qual se mencionam alguns produtos nos quais são necessários uma série de ensaios de provas, testes específicos. Portanto, é importante consultar esse site para ver se estes produtos estão incluídos. Como é que identificamos os produtos? Todos têm experiência neste sentido. Temos reclamações, queixas dos consumidores, temos uma série de certificações ou comunicações da uma Comissão de Segurança do Brinquedo, Comissão de Segurança do Brinquedo dos Estados Unidos, ou podem ter circulares que vocês enviadas pelas vossas associações ou comunicados de imprensa, ou talvez podem conhecer normativas americanas. Se podemos ver um produto semelhante nessa regulamentação CAPEX e vemos que esse produto há uma alerta, uma chamada de atenção para esse produto, podemos aplicá-lo também aos nossos produtos. É preciso pensar mais além e pensar na utilização que a criança vai fazer desse brinquedo. Ou seja, no interior da sua casa. E também é preciso pensar se vai ser utilizado dentro ou fora da casa. Qual é a finalidade de utilização e como a criança irá utilizá-lo. É preciso pensar em tudo. E antes de lançar o produto no mercado, se tivermos alguma coisa nova, as normativas não vão abranger os perigos criados. This is the link. E este é o link para o órgão que explica todos os documentos de orientação para os brinquedos, por exemplo, para os trampolins ou os helicópteros, por exemplo. São dois exemplos. Também como fabricante, podemos ir mais além das normas. Algumas das normas estão disseminadas. Podem pedir que faça um tipo de avaliação de risco. Podemos ver alguns casos em que, por exemplo, as normas para os aspectos físico-mecânicos podem pedir uma avaliação específica. Por exemplo, o brinquedo tem de estar limpo, sem infecção. Bem, é uma coisa que, como fabricante, é muito subjetiva. Também pode haver estándares específicos, normas específicas para materiais afiados. Isto é uma avaliação de risco que tem de fazer o fabricante, se os seus produtos são afiados ou não. Por exemplo, os tubos são considerados como um risco. Vocês têm de avaliar se os seus tubos, os seus condutos, realmente podem ser um perigo ou não. Alguns requisitos, por exemplo, que vai haver para algumas partes do brinquedo específicas. São vocês que têm de decidir se afeta os seus casos ou não.
Ou, por exemplo, os bordes também nos brinquedos, é um risco ou não? São vocês que vão ter de averiguar isto. Vou utilizar alguns dos exemplos para mostrar como podem utilizar as avaliações internas para fazer mudanças que não são requeridas pela norma, mas que têm todo sentido. Por exemplo, é preciso aprovar cada um dos elementos do brinquedo. E se for aprovado para poder utilizar num modelo, de certeza que pode ser utilizado noutro modelo. Por exemplo, nos Lego, temos de ser capazes de construir qualquer coisa com qualquer elemento. Isto quer dizer que temos de fazer uma avaliação de cada elemento. E é nesse ponto quando começamos o processo de avaliação de risco. Tudo tem a ver com os nossos requisitos internos, mas estes requisitos internos refletem os requisitos de outras normas, de outras partes do mundo. E cada vez que decidimos produzir e vender um novo modelo, vamos fazer uma nova avaliação de risco para esse novo modelo, para ter a certeza de que não estamos a sugerir que se deve construir o modelo de uma forma que pode ser um risco ou um perigo. E, finalmente, quando começamos a produção, redigimos o que chamamos um relatório de segurança do brinquedo e fazemos testes aos brinquedos até que rompem, para ter a certeza e para conhecer qual é por exemplo, não podemos ter uma parte, quando rompe o brinquedo, não pode ficar em partes que são muito, muito pequenas e que podem ser engolidas por uma criança. Se houver também alguma coisa que pode mudar no processo de fabricação, na cadeia de fabricação, temos de ser conscientes disso. Para além disso, isto quer dizer que se fizermos todos os testes desta forma, nunca vamos ficar surpreendidos com os resultados de algum dos laboratórios terceiros. Não é preciso que leiam, que sejam capazes de ler tudo isto, mas é simplesmente uma amostra de como é que é a avaliação de riscos de alimentos. Temos diferentes secções e temos de dizer se é relevante ou não. Por exemplo, quando produzimos uma coisa que pode ser considerado como um projétil, temos de incluir algumas recomendações ou alguns requisitos específicos. Tudo depende da avaliação de riscos. E agora temos alguns exemplos. Vou sacar uma coisa da minha bolsa. Sabem que, por exemplo, este cilindro de 31,7 de diâmetro, nós temos o que chamamos um copo de desenho. É um cilindro, mas que tem um diâmetro de 37,4. Então, nós dissemos aos desenhadores que quando desenhem qualquer novo modelo para os duplo, que são aqueles brinquedos para os miúdos mais pequenos, até 4, 5 anos, nunca podem produzir um elemento que seja capaz de ser introduzido neste copo, poderíamos dizer. Se nós lhe dermos este copo, podemos ter a certeza de que o desenhador vai dizer que vai ser 0,1 milímetro maior. Então, decidimos que quando se desenha, isto é o diâmetro mínimo. Dessa forma, sabemos que este é o requisito legal e este é o que nós aplicamos, para ter a certeza de que sempre vamos estar cobertos. Também já sabemos por experiência e diferentes relatórios científicos que os alimentos que parecem animais ou as figuras, as crianças costumam costumam pôr na boca. É por isso que nós chamamos o padrão de 1,1 polegadas, que quer dizer que quando um elemento na gama duplo, que é para meninos pequenos, se houver um animal ou uma pessoa, não podem
ser menores do que isto. Quer dizer que nós temos, inclusive, requisitos mais estritos. Por exemplo, temos um crocodilo e, como podem ver, a mandíbula pode-se abrir e fechar e pode-se retirar. E como é parte de um animal, isto também não pode entrar na nossa forma, no nosso padrão. Não há uma obrigação legal para nós fazermos isto. Não esperamos que o resto dos fabricantes o façam. É simplesmente a nossa forma de manter estas normas. Por exemplo, outro aspecto também é na gama duplo, é uma chama. E podem ver que na parte superior é maleável e tem como uma pequena curvatura e é um material muito suave. Então, se uma criança cair, como é um material muito suave, que se cair por cima disto, não se vai magoar. Mas mesmo assim, se for num material muito suave, mas que está muito afiado, se uma criança cair por cima, pode ficar magoada. Então, nós não utilizamos simplesmente um material muito maleável, muito suave, mas também tem uma forma de curvatura. Outro exemplo, por exemplo, é este brinquedo, este para-chuvas. Estávamos a utilizar e depois recebemos 2 relatórios de 2 consumidores de que as suas crianças puseram no ouvido e danificaram o ouvido. Não há nenhum estándar, nenhuma norma para dizer que temos de proteger o ouvido. É simplesmente um acidente? Sim, mas nós soubemos que isso aconteceu em 2 ocasiões, então introduzimos este pequenino anel. E há uma distância específica do fim e é de um diâmetro específico para garantir que não pode chegar ao ouvido interno, para não magoar o ouvido. Então, não é uma obrigação que vem da norma, mas é um conhecimento que obtemos dos consumidores. São ações voluntárias e são coisas que implementamos de forma interna para ter a certeza de que não estamos a fabricar alguma coisa que pode causar um acidente, mesmo se cumprir com todas as normas. São exemplos de como podemos utilizar o conhecimento para poder melhorar os nossos produtos mais além do que requerem as normas. Agora podemos ir aos perigos de higiene e radioatividade. Aqui não temos normas harmonizadas. Pode haver 2 tipos de perigos. Um está relacionado com contaminação microbiológica, com aqueles brinquedos que contêm materiais líquidos e o outro tipo que tem a ver com a possibilidade de limpar brinquedos para miúdos de menos de 3 anos. A radioatividade, eu acho que até agora nunca se ouviu dizer que poderíamos ter um perigo de radioatividade nos brinquedos, mas é uma das obrigações segundo a diretiva. Eu vou dizer que não há uma expectação explícita para fazer testes de higiene ou de radioatividade nos brinquedos, mas podemos fazer se quisermos. Não há uma expectação explícita, não há uma expectativa explícita, mas podemos fazer. Isto pode-se ver no anexo 2, nas partes 5 e 6. E o que é que diz a diretiva sobre perigos microbiológicos? Diz que temos de desenhar os brinquedos de forma a evitar o risco de contágio, doença, etc. Então, o que temos de fazer é que, se o nosso brinquedo está baseado em líquidos ou em algum material baseado em água, é melhor seguir ou o protocolo que foi feito por certos órgãos, ou pode seguir algumas dos requisitos estabelecidos pela farmacopia europeia ou americana,
Para manter a segurança nestes brinquedos, acho que se seguirmos a notificação RAPEX, podem ver que é muito comum ver borbulhas de sabão, porque o líquido mostrou que pode criar bactéria e é considerado um perigo de higiene. Também há um novo requisito nesta diretiva no que diz respeito à limpeza dos brinquedos. Um brinquedo que vai ser utilizado por crianças de menos de 36 meses tem de ser lavável, quer dizer, devemos poder lavar esse brinquedo. E, portanto, também deve ser possível lavar com sabão, não só com água. E a segurança não deve ser a segurança desse brinquedo não pode ser afetada pela limpeza com sabão ou não. A diretiva também especifica que se limparmos segundo as instruções do fabricante, o brinquedo deveria continuar a cumprir todos os requisitos de segurança. E também podem ver o que disseram os órgãos de notificação, que eles fizeram os testes de limpeza. E este é o site. Aqui também podemos fazer um processo, podemos desenhar um processo. Primeiro temos de decidir se o nosso brinquedo é para crianças menores de 3 ou não, porque senão não é preciso cumprir estes requisitos. Depois temos de perguntar-nos se é um brinquedo têxtil, no 100%. Por exemplo, se temos um brinquedo com uma boneca, com uns braços de plástico, já não é preciso estabelecer esta norma. Às tantas, podemos também, no que diz respeito à limpeza, incluir algumas técnicas de limpeza. Por exemplo, há um pato de borracha que pode-se utilizar no banho, que pode ficar cheio de água. É muito importante ter a certeza de que vamos eliminar a água que fica no pato. Então, às tantas, é melhor informar ao consumidor sobre como vamos limpar o pato, como vamos retirar a água do pato. Em alguns casos, por exemplo, não é necessário acrescentar instruções de limpeza, porque é óbvio. Mas em outros casos é. Se decidirmos que é um brinquedo têxtil, também temos de perguntar-nos se contém um mecanismo que pode ficar danado se for limpado com sabão. Porque a diretiva diz que se há um mecanismo deste tipo, por exemplo, pode ser um componente eletrónico, se conter este tipo de elemento, deve ser possível lavar com sabão sem a segurança ficar diminuída. Por exemplo, um fabricante, nesse sentido, pode decidir acrescentar instruções de limpeza. Eu acho que esta é uma forma de que o fabricante tem para limitar a sua responsabilidade, incluir estas instruções de limpeza. Se não dissermos aos consumidores como é que devem limpar, e as tantas vão limpar a 90 graus e depois vão pôr na secadora, etc. Se vocês souberem que isso não é possível fazer, então temos de recomendar ao consumidor, por exemplo, utilizar só a 30 graus ou só lavar a mão, etc. Dessa forma, se alguém lavar para além das instruções e ser um perigo depois, então vocês fizeram o que tinham de fazer. Vocês disseram ao consumidor como é que tinha que limpar o produto. Então já não é a sua responsabilidade. Se o brinquedo tem um elemento que pode ficar danado, temos de voltar às instruções. No que diz respeito à radioatividade, é difícil ver quais podem ser os perigos que podem existir, mas teoricamente se obtêm materiais de áreas em que houve um acidente nuclear, como no Japão ou na Ucrânia, teoricamente poderiam utilizar materiais que podem estar contaminados com radioatividade. Também, se, por exemplo, os detectores de fumos, por exemplo, eles podem detectar também, em alguns casos, radioatividade. Então, por exemplo, se tiverem um brinquedo
que têm algum tipo um tipo de alarme como este, então às tantas é melhor retirar o elemento que pode causar radioatividade. Se vocês souberem que não tem nenhum material radioativo, então sabem que não há perigo e que o seu brinquedo é seguro. Agora chegamos à parte dos químicos, que costuma ser a parte mais complicada no que diz respeito a esta avaliação da segurança. Nas substâncias químicas temos de ter em conta a exposição, temos de ter em conta todos os usos potenciais quando temos em conta a avaliação de riscos. Mais uma vez, a avaliação de segurança é uma alternativa porque não sempre há normas estabelecidas para todas as substâncias químicas. Vão encontrar os requisitos químicos que já referimos em detalhe no anexo 2, parte 3. No que diz respeito às normas, temos diferentes normas disponíveis. Já referi que o estándar que temos agora para compostos químicos orgânicos não foi referenciado, que quer dizer que não dá uma presunção de conformidade. Estamos à espera de que seja atualizado, mas todas as outras normas já foram referidas. Não esperamos ter uma norma para CMR ou para fragrâncias ou aromas. E temos de nos lembrar do que a avaliação da segurança dos produtos químicos podemos limitar a lista, não podemos mandar um brinquedo ao laboratório para que seja avaliado em absolutamente tudo, ficaria muito caro. Podemos pedir que seja feita uma avaliação sobre os específicos, sobre os produtos químicos específicos que nós achamos que podem estar presentes. Dessa forma já não vamos ter um custo tão alto. E no que diz respeito ao âmbito desta avaliação de segurança das substâncias químicas, temos de ter a parte principal é a avaliação da presença destas substâncias nos brinquedos, mas também podem haver outros perigos químicos, substâncias que não foram proibidas ou restringidas, mas que vocês acham que pode apresentar um risco quando têm em conta a exposição a esse brinquedo. Isto quer dizer que a avaliação de segurança dos produtos químicos deveria ter em conta todas as normativas aplicáveis, mas também todos os outros perigos aos que podem estar expostos as crianças quando brincam com o brinquedo. E também aqui uma nota sobre outras legislações relevantes, como por exemplo o REACH. Eu o que gosto de fazer é pensar qual seria a condição ideal. A situação ideal seria ter materiais que cumprem todos os requisitos e uma lista de materiais que incluem simplesmente os materiais que já foram aprovados e que são rastreáveis. Quer dizer que conhecemos o nome do fabricante e pode ser rastreado. Para poder, por exemplo, já compramos uma tinta e sabemos que é saudável, que é segura, é importante poder pedir que um brinquedo esteja pintado com uma tinta específica. Ou, por exemplo, se alguém compra uma tinta que vocês não aceitam ou uma pintura que está cheia de chumbo, tem de estar em controle e ter a certeza de que sempre vai utilizar as mesmas substâncias. Também seria bom ter uma lista de substâncias, saber exatamente quais são as substâncias que está a utilizar. Também, na situação ideal, seria bom ter a conta de que todas as substâncias que estão nesta lista foram avaliadas, de que não sobrepassam a concentração máxima, nem os limites de migração, também de que não se fazem mudanças à lista de materiais ou lista de substâncias e de que isto acontece somente depois de ter uma aprovação sua. E, finalmente, de que têm todas as folhas de segurança disponíveis para todas as substâncias químicas que estão a ser utilizadas na produção. Este é o mundo ideal, a situação ideal. De certeza que nenhum de nós estamos nesta situação.
Imaginem que têm a lista de materiais, mas só têm plásticos, madeira, etc. E que não sabem, por exemplo, como obter o mesmo material sempre, a mesma tinta, a mesma borracha, etc. Quando se obtêm os materiais, há muitas vezes, muitos de nós que só estamos preocupados nos preços, porque muitas vezes não temos uma lista de material, nenhuma lista de substâncias, não sabemos quais foram os aditivos que foram acrescentados, por exemplo, a madeira ou ao plástico, etc. Há muitas vezes que não temos as folhas de segurança e também os fabricantes nem sempre conhecem as normas aplicáveis. Outras vezes estamos sempre a mudar de produto. Então, é comum ver exemplos de relatórios de testes que dizem que estão a cobrir centos de produtos em diferentes cores, etc. Mas devemos saber com garantia que os testes são especificamente para os nossos produtos. Não podemos aceitar um relatório que especifica que é para um carro verde, azul e vermelho, mas não para o cor-de-rosa. Temos de ter a certeza de que os relatórios de testes que recebemos do nosso fornecedor é específico para o nosso produto. Então, estas são, por exemplo, umas das condições. Não há uma verdade específica no que diz respeito à avaliação de segurança de produtos químicos. É a sua empresa que tem de decidir como é que vai minimizar o risco químico. Algumas empresas utilizam os materiais muito limitados, outras empresas têm uma grande quantidade de materiais que utilizam. Quanto mais controle tivermos, mais próximos estamos da situação ideal e menos dependentes vamos a ser das declarações dos nossos fornecedores, porque muitas vezes é típico receber um relatório do nosso fornecedor que diz que eu não utilizei nada que está fora da legislação. Todos os meus produtos cumprem os requisitos, mas se você não tiver de basear simplesmente nessa declaração feita pelo fornecedor, vai estar muito seguro. Se você ser capaz de ter um maior controle. Também é necessário saber se estes riscos químicos poderiam ser um risco para a saúde das crianças ou não. E devem saber que a avaliação do risco não é uma coisa que é preciso fazer todos os dias para o nosso produto. Faz-se uma única vez, atualiza-se, se mudamos alguma coisa, se mudar a legislação. Normalmente é uma coisa que faz uma vez. E depois começamos com o nosso controlo da linha de produto para ver se mudamos o nosso produto, se escolhemos novos materiais, introduzimos novas substâncias. Então, nesse caso, é que é preciso fazer uma atualização. Portanto, o que queremos fazer é aproximar-nos o mais possível das condições ideais. E como a produção não é uma coisa que se faça na Europa, dependemos dos aspectos proporcionados, dos produtos proporcionados noutros pontos do mundo, e eles não contam com essa tradição de proporcionar toda a informação que nós gostamos de contar. Portanto, é preciso educar os nossos fornecedores, explicar-lhes quais são os riscos, explicar o que é preciso que os seus laboratórios façam. É preciso educar a todos, os laboratórios, os produtores, as autoridades, e aproximar-nos o máximo possível das condições ideais. O documento guia da Comissão proporciona-nos uma aproximação das condições ideais. 3 passos. Em primeiro lugar, identificar substâncias e materiais. Em segundo lugar, caracterizá-los porque estão dentro de um âmbito de normativas ou são apenas materiais que estão a ser debatidos. Há muitas ONGs que estão a mencionar as substâncias nos seus relatórios. E, em terceiro lugar, o terceiro passo é a avaliação real. Qual é a probabilidade de que o meu material contenha alguma destas substâncias não desejadas ou restringidas? Para o primeiro caso, ou o primeiro passo, a identificação, requeremos a nossa lista de materiais e não é difícil a sua identificação. E também desejaríamos ter a nossa lista de substâncias, se não tivermos, se houver informação
disponibilizada, é preciso pensar quais seria a pior situação. Por exemplo, se temos PVC, se for flexível, se foi plastificado pela utilização de algum elemento. E se nos conhecermos essa alguma coisa, é preciso pensar que talvez possa ser uma substância limitada, entendendo que essa possa ser a realidade. Os senhores voltem para o vosso fornecedor, coloquem as perguntas adequadas e se eles podem responder ou identificar que é um produto não restringido, mas se responderem que é um produto não adequado, então é preciso ter muita cautela. E outra possibilidade é pedir aos nossos fornecedores para que eles realizem a sua avaliação e que nos demonstrem que não existe nenhum tipo de risco. Então os senhores podem utilizar esta avaliação como parte da vossa própria. E o que queremos evitar, ao máximo, mas algumas vezes é preciso fazer, são os testes, as provas. Se, por exemplo, não podem garantir informação acerca do elemento utilizado para plastificar o PVC, nesse caso será necessário enviar para um laboratório para garantir e ter a certeza. E, em último lugar, também podem pedir ao vosso fornecedor um relatório sobre as provas realizadas que possam incluir toda esta documentação certificativa. E aqui, novamente, é inusual obter uma lista de substâncias, mas os senhores conhecem que as tintas ou os lubrificantes, etc., foram utilizados. Nesse caso, deveriam poder utilizar um relatório, porque normalmente os fabricantes utilizam grandes quantidades de dissolventes e eles irão necessitar certamente essa lista de requisitos de STS que irão definir quais são os produtos químicos utilizados, porque certamente os empregados necessitarão utilizar luvas ou óculos. É preciso conhecer também se pode pedir um certificado relativamente ao chumbo, para os metais, e pedir, nesse caso, o certificado 73 e que não existam riscos de alergias. No que está relacionado com os CMRs, podemos pedir ao nosso fornecedor que nos assine um certificado e, como já referi, não existe uma verdade para esta avaliação de seguranças. Podem basear-se em declarações de outros, mas irá situá-los numa posição muito mais fraca se realmente os senhores conhecem bem a situação e se, no fundo, se demonstra que se o seu objeto não cumpria os requisitos e o produto não é seguro, a responsabilidade final será vossa e, portanto, o melhor é não lançar no mercado produtos que não são seguros. E fazer um acompanhamento desta situação de controlo. Para os têxteis, poderiam surgir problemas com... Precisavam talvez de algum certificado porque também contenham elementos com polifenóis ou outros produtos que podem ser utilizados nos têxteis que podem estar em situação de proibição. Essa é a identificação e depois temos a caracterização. Aí é onde necessitamos, se temos conhecimento acerca das substâncias ou simplesmente imaginamos no pior dos cenários, aqui é onde é preciso pensar se utilizamos certas coisas, quais seriam os problemas. Se utilizarmos o CMR, é preciso verificar qual é a aplicação, é preciso conhecer se estamos acima ou abaixo dos limites, dos valores limites, se o nosso produto está a ser utilizado que possa estar em contacto prolongado com a pele. Nesse caso, o níquel poderia ser um problema. Talvez estamos cobertos por determinadas normas ou pela diretiva. Podemos utilizar a AN 719 e se for um produto muito específico posso utilizar outra norma. Seria bom um debate acerca das substâncias utilizadas. Talvez não possamos agir
seguindo os titulares mais importantes dos jornais, em que talvez precisamos de substâncias que conhecemos que se estão a falar. E se conhecemos que essas substâncias não estão a ser aceitas, não estão regularizadas, não estão nas normativas, mas conhecemos já a sua perigosidade, nesse caso deveríamos começar a agir tratando de acabar com essas substâncias nos nossos produtos, para que quando já estejam incluídas na normativa, nós estejamos também atualizados. E o terceiro passo, baseado na caracterização e na lista de componentes, seria que talvez bom fazer a nossa avaliação, pensar no resto dos componentes, incluindo os componentes, para ver se existe uma exposição, um número de outros produtos que estão a ser debatidos. E em função do número de produtos que é preciso fazer essa avaliação, ou da informação proporcionada por nossos fornecedores, faz parte de tudo isto um processo que é preciso constar sempre a ser atualizado, melhorado, e estamos a tratar de chegar a uma situação de perfeição. Essas são as nossas expectativas e conseguir essa perfeição em toda a cadeia de distribuição. E era tudo isto que eu queria